A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos nós orarmos e darmos início a mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa mais uma vez, para juntos, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por cada vida que aqui se encontra, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, cada família representada, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, que está a caminho, abençoe aqueles que não poderão vir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, dirija este culto, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nesta noite estarmos com os nossos corações, Senhor, diante do Teu altar, Pai, louvando, engrandecendo e exaltando, Senhor, o Teu santo nome, porque só Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e toda exaltação, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso culto, Senhor, como culto racional, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós não venhamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que chegamos, ó Deus, mas que nós possamos ser ministrados, Senhor, pelos louvores, pelo poder que existe em Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. A igreja pode sentar. A gripe me pegou essa semana. Ai, Jesus. E ela vai embora, deixa uma tosse, mas estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão, de número 411, dia festivo. Amém? Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, com desejo, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos,
fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos agora abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Vamos ler lá o Salmo 103, o versículo do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que nós possamos bendizer ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Quando o salmista diz, bendiga o Senhor, ele está dizendo que a gente exalte ao Senhor, que a gente agradeça ao Senhor, que a gente louve ao Senhor. Ele está dizendo que a gente, nesta noite, a gente agradeça ao Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui. Que a gente agradeça ao Senhor por ter acordado neste dia. Que a gente agradeça ao Senhor por ter tido o nosso alimento na mesa para poder nos alimentarmos, que a gente sabe que muitas outras pessoas não têm. Agradeça ao Senhor porque o Senhor nos resgatou. Agradeça ao Senhor porque o Senhor nos curou. Agradeça ao Senhor por tantos outros benefícios particulares, meus e seus, que só a gente sabe, que só a gente e o Senhor sabe que o Senhor fez em nossas vidas. E a gente deve ser grato ao Senhor e bendizer ao Senhor, não só em palavras, mas com as nossas ações. Não só em palavras, no momento de dizer, Senhor, eu te agradeço, mas com as nossas ações, no momento que a gente fica satisfeito porque lavou os pratos, que não é todas as vezes que a gente fica muito satisfeito, né? Porque tem muito prato na pia para lavar, né? Mas é um momento de gratidão ao Senhor. E no momento que a gente tem muita roupa para lavar, é um momento de gratidão ao Senhor. Falo isso em relação nós mulheres, né? É um momento de gratidão ao Senhor. A gente lava muita roupa porque a gente tem muita roupa, né? No momento que a gente vai sair para trabalhar, é cedo, né? Aí a gente acorda cedo e a gente diz, poxa, a gente bem que podia dormir mais um pouquinho. Mas é o momento da gente agradecer ao Senhor, porque a gente tem um trabalho para ir, enquanto muitos outros estão pedindo a Deus uma porta de emprego. E o Senhor, Ele nos abençoou com uma porta de emprego. Então, esse é o momento da gente bendizer ao Senhor. É o momento da gente dizer à nossa alma, bendiga ao Senhor. É nesses momentos que nós devemos dizer, a minha alma agora, bendiga ao Senhor. É nesses momentos difíceis, né, para a gente, que a gente tem que dizer, agora é o momento que eu tenho que dizer, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu estou acordando cedo, porque eu tenho emprego para ir, porque eu tenho muita roupa para lavar, porque eu tenho muito prato para lavar. E que nós possamos ser gratos ao Senhor diante das circunstâncias difíceis também. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, né? E que o Senhor continue nos abençoando. Nesse momento, eu convido o Ministério Infantil para louvar ao Senhor.
Amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela vida das crianças. Nesse momento, nós convidamos também o Ministério Feminino para louvar ao Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Jeremias 33, o 3, que diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém.
Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E quero agradecer a Deus, né, pela viagem de paz que o Senhor nos concedeu hoje. Né, que Raquel foi fazer a prova do SSA em Palmares. E graças a Deus, né, deu tudo certo. Em nome de Jesus. E também quero avisar desde já sobre a ceia de Natal, né? Quem vai participar, o pastor que passa a ceia de Natal. E a gente quer saber quem vai participar, né? Coloque no grupo, né? Quem vai participar. Eu já coloquei a lista também das coisas que vão colaborar, né? Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. O Ministério do Louvor, logo após o pastor. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para continuarmos louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Oi, som. Oi. Oi, A. 1, 2, som A.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nada é impossível para o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós passamos por situações que parece que o mar não vai se abrir,
Oh, Jesus, parece que não vai dar certo. Parece que não vai se resolver. Parece que a tempestade vai ser para sempre. Parece que o problema não vai ter fim. Ah, Senhor. Mas nós temos o Deus do impossível. Nós temos o Deus do impossível. E nós estamos aqui nesta noite para louvá-lo, para exaltá-lo. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, porque nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos o Deus, Senhor, do impossível. Nós servimos ao Deus do impossível, aquele que abre mar. Oh Deus, nós servimos o Deus do impossível, aquele que faz andar sobre as águas. Nós servimos o Deus do impossível. E nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer, porque nós podemos crer, Senhor, que independente de que seja a nossa situação, o quão difícil que seja a nossa situação, Senhor, no tempo certo, o Senhor chegará, Senhor. O Senhor chegará com provisão. O Senhor chegará, Senhor, com aquilo, com o necessário, Senhor. Com aquilo que nós precisamos, ó Deus. Com aquilo que nós necessitamos, Senhor. E nós queremos te louvar nesta noite, porque é nesse Deus que nós cremos. É esse Deus que nós adoramos nesta noite. É esse Deus que nós louvamos. É esse Deus que nós exaltamos. É esse Deus que nós adoramos, ó Deus. Seja entronizado, Senhor. Seja adorado em nosso meio. Seja exaltado, ó Deus. Porque mesmo diante das dificuldades, Senhor, nós podemos, ó Deus, descansar, Senhor, aos teus pés. Nós podemos, ó Deus, descansar aos teus pés. Ó Deus, às vezes não é fácil. Às vezes é tão difícil, Senhor. Às vezes é tão difícil. Às vezes a tempestade é tão grande, Senhor. É tão grande que nos tira a visibilidade. Nos tira a visibilidade, Senhor. Mas o Senhor é tão misericordioso. O Senhor é tão compassivo. O Senhor é tão bondoso, que o Senhor continua conosco, porque o Senhor sabe que sem Ti nós não somos nada, que sem Ti, Senhor, nós não iremos a lugar algum, que nós precisamos de Ti, Senhor, que nós necessitamos da Tua presença, que nós precisamos, Senhor, da Tua companhia, que nós precisamos, Senhor, de Ti, Senhor, dia e noite, noite e dia, Pai. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido. Aleluia, Jesus, nós te engrandecemos e te adoramos nesta noite, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor. E Tu não desistes nenhum de nós que estamos aqui nesta noite. Porque nos Teus planos, Senhor, para as nossas vidas, nenhum deles, Senhor, serão frustrados. Diz a Tua palavra. E Tu não és homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Ó Deus, e tudo que Tu tens para as nossas vidas, Senhor, no tempo certo irá se cumprir. Aleluia. Aleluia. Seja exaltado, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Os irmãos podem sentar. E a palavra está com o pastor.
Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, irmãos. Nós louvamos a Deus, nós bendizemos ao Senhor por sua graça, por sua bondade fina. Nós vamos continuar lendo Colossenses, mas antes de ler Colossenses, nós vamos ler outro versículo. Os irmãos lembram qual foi o texto que a irmã Yara leu hoje à noite? Salmo 103. Amém? Vamos lá, Salmo 103, versículo 12. Vamos juntos aqui? Vamos. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém? Vamos novamente? Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Colossenses capítulo 1. Versículos 9 a 14. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Nós, quando ousamos meditar nesse texto e seguindo, vindo dessa sequência até domingo passado, nós meditamos sobre essa oração de Paulo pelos Colossenses, de primeiro petição e depois essa sua oração para que eles fossem agradecidos, para que eles dessem graças ao Pai que os fez idôneos a parte da herança que cabe a eles. E essa herança, ela é dos santos na luz.
Louvado seja Deus. Versículo 13, ou versículos 13 e 14, ele vai falar de algo que é como se fosse um prenúncio para aquilo que ele vai trazer a partir do versículo 15, a partir dos versículos seguintes, que é falar sobre Jesus Cristo, que é o maior, sobre a superioridade de Jesus, sobre a sua preeminência. Para isso, ele primeiro trata, ou antecipa nesses dois versículos, versículo 13 e 14. E ele inicia-os dizendo, ele nos libertou. Nos libertou. Essa era uma palavra usada nos dias do apóstolo Paulo com relação ao resgate de uma terrível situação. Então, quando Paulo, ele usa palavras, ele usa expressões, elas trazem uma ideia daquilo que era, digamos assim, forte, daquilo que era mais necessário, daquilo que mais eles dependiam, daquilo que eles mais sofriam, daquilo que era mais terrível também nos seus dias. Então ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas primeiro ele nos libertou. Nos libertou. E ele nos libertou do império das trevas, do poder das trevas. O que a gente, às vezes, a gente na igreja, a gente vem aos cultos, a gente tem orado e faz orações, clamores, pedindo ao Senhor para que Ele venha intervir na nossa vida, para que Ele faça algumas coisas na nossa vida, para que Ele resolva alguns problemas. Só, irmãos, que nós falamos aqui, domingos aí atrás, que o Senhor, que quando Paulo ele diz que esse povo tinha, que esses crentes, os colossos, tinham que dar graças a Deus, porque Deus lhes fez idôneos, ou lhes deu capacidade, os capacitou para uma herança que antes eles não tinham direito, que antes não pertencia a eles. E nós falamos aqui um pouquinho da palavra gratidão. E a gente esquece com facilidade. A gente guarda as coisas ruins, a gente guarda mágoas, ofensas que são feitas a gente guarda por muito tempo. A gente tem dificuldade em se libertar dessas situações, em se livrar dessas coisas, desses pesos. E ao mesmo tempo a gente tem dificuldade para ser agradecido. E aí quando eu comecei a falar aqui que a gente vem aos cultos e a gente faz orações, clamores, intercessões, súplicas, pedindo para Deus intervir, pedindo para Deus resolver, pedindo para Deus fazer milagres na nossa vida. Às vezes a gente fica até desanimado quando essas nossas orações elas não são respondidas, quando elas demoram a ser respondidas, quando está doendo e a gente quer se livrar da dor, mas a dor persiste em ficar, quando o inimigo rodeia, circula, tenta, traz tribulações,
e a gente esperando o alívio, esse alívio não chega. Muitas vezes fica meio que frustrado, às vezes meio que desanimado por causa dessas situações. E o pior é que a gente às vezes esquece do que Deus já fez na nossa vida, das coisas mais preciosas que Deus já fez na nossa vida. A gente esquece das coisas talvez mais importantes que Deus já resolveu, simplesmente porque a gente está esperando a resolução de uma outra coisa, de uma outra situação na nossa vida. Paulo diz aqui que ele nos libertou do império das trevas. Do império das trevas. Hoje, a irmã Yara estava falando aqui sobre a gente ser agradecido, agradecer a Deus, né? Agradecer pelo emprego, agradecer, mesmo achando ruim acordar às vezes cedo para ir para o trabalho, mas a gente agradece a Deus. Agradecer porque tem tanta roupa para lavar. Se tem tanta é porque tem, né? É muita coisa para lavar porque tem muita coisa para lavar, né? Quando eu vou me mudar, e olha que eu já me mudei um bocado aqui em escada. Quando eu vou me mudar, eu fico meio cabeça quente, e ao mesmo tempo eu fico feliz. Eu digo, eu sou rico, viu? Porque a bagunça é grande para viajar. Na hora da mudança, eu nunca vi tanta coisa na minha vida. E rica é a irmã Bia, porque tem coisa que eu digo, deixa para trás, irmã Bia, e não vai. E saindo, irmã Bia vai. Oxe, não vai nem caber. Cabe, uma brechinha, mas vai. A gente tem tanta coisa, irmão, que a gente... Outro dia, eu estava vendo uma mudança. Eu estava dizendo, não é a mudança não, aquilo deve ser os brinquedos das crianças. Mas era uma mudança de verdade. Pô, estava levando uma mudança numa carrocinha. Irmão Antônio sabe da bagunça quando eu vou me mudar, porque irmão Antônio teve uma sorte até hoje, meu Deus do céu, de fazer parte nessas horas da mudança, de ajudar. E ele vê a bagunça, o peso que é. Irmãos, Deus já fez coisas tão grandes na nossa vida. Deus já fez coisas tão preciosas na nossa vida. Que eu lembro daquele moço, eu ouvi o testemunho, alguém dizendo que era o autor do hino Mãos Ensanguentadas de Jesus. Porque ele estava tomado de feridas no corpo e num quarto do hospital uma noite ele, depois de ter orado tanto, depois de orar tanto na igreja, depois de pedir tanto a Deus, de tantas coisas, ele está no hospital, cheio de feridas, o corpo coçando e ele não suportando mais. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus. E ele disse que gritava assim, o que foi que eu fiz, Senhor? Eu te servindo, eu fazendo a tua obra, eu ocupado na igreja, eu fazendo a obra do Senhor. O que foi que eu fiz para merecer isso, Senhor? E enquanto passou um pouquinho, aquelas agonias, e quando ele pensava que ia dormir, no quarto do hospital, sozinho, ele disse que de repente viu aquele clarão no quarto. E ele disse que aquele ser se aproximou dele e chamou pelo nome, eu não lembro o nome dele agora, e chamou pelo nome, e ele disse que reconheceu que era o Senhor Jesus. E ele disse, sim, Jesus, tu está me conhecendo? Ele disse, estou, Senhor. E ele disse que o Senhor fazia para ele assim, olha para as minhas mãos. E ele disse que quando olhou, o Senhor fez questão de mostrar para ele aquelas mãos cravadas, rasgadas lá nos cravos da cruz. E dizia assim para ele, eu merecia isso? E ele olhou assim e disse, não, Senhor, não merecia. Mas tu sabe por que eu sofri isso? Foi por tua causa.
foi por amor a ti. Agora, olha para os meus pés. Ele olhou para os pés, e os pés com as marcas dos cravos. O Senhor disse, eu merecia isso? Ele disse, não. Isso foi por amor a ti. Para que tu tivesses perdão dos teus pecados, para que tu fosses salvo. E ele escreveu, depois daquela experiência, ele escreveu a letra do hino Mãos Ensanguentadas de Jesus. Mas o que aconteceu com ele naquela noite, ele disse que caiu daquela cama no quarto de joelhos e ele dizia assim, me mata, Jesus. Me mata, Senhor. Me mate. Porque isso é pouco que eu estou sofrendo. Eu mereço. Eu sou pecador. Eu sou ingrato. O Senhor é amor real. O Senhor é amor pleno. O Senhor é amor completo. E ele, naquela noite, fez como Jó, que depois de questionar, depois de se queixar das dores, da lepra, da perda, ele diz, eu me anulo no pó e na cinza. E o Senhor o restaurou, e o Senhor o sarou, e o Senhor restituiu e deu em dobro aquilo que ele havia perdido. Deus é maravilhoso. Estamos muitas vezes queixosos porque perdemos alguma coisa, porque nos decepcionamos com algumas coisas, porque estamos sentindo tristeza com algumas coisas na nossa convivência, no nosso dia a dia. E às vezes tudo que nós estamos vivendo são consequências e frutos de uma escolha, de uma decisão nossa lá atrás, de uma decisão nossa lá no passado. Deus é maravilhoso. E Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas. O poder das trevas que ameaça as pessoas, os poderes malignos que estão sobre a autoridade de Satanás, sobre seus exercícios, os poderes das trevas que são, ou principalmente causam em nós, porque o que é está em trevas, e ele nos libertou do império das trevas. O que é está sob o império ou debaixo do império das trevas. Se não é o estado de separação entre o homem e Deus, se não é o estado de ignorância entre o homem e Deus. Antes você não conhecia a Deus. Antes eu não conhecia o Senhor. Mas quando Ele nos libertou do império das trevas, nós agora tivemos acesso a esse conhecimento. Que Paulo diz antes desses versículos 13 e 14, na sua oração, eu não cesso de orar para que transbordeis do conhecimento da sua vontade. Antes até a gente sabia o que é bom, o que é ruim. Mas a gente não sabia o que é estar debaixo da vontade de Deus. A gente não sabia o que é transbordar dessa vontade de Deus.
que é perseverança e ter longanimidade com alegria, mesmo em meio às piores circunstâncias dessa vida. Nós temos, como Paulo diz que esse povo tinha, nós temos fé, nós temos esperança, nós temos amor, porque Ele nos libertou do império das trevas. Era irresistível. Nós não tínhamos como sair dessa negligência espiritual. Nós não tínhamos como sair desse mundo de separação de Deus. De nós mesmos, nunca nos livraríamos desse estado. Não tinha como sair dele. Não havia escape. Era para estar lá, era para viver sendo arrastado cada dia e todo dia para o abismo. Porque o império, ou o imperador, ou o dominador, ou aquele que exercia autoridade e domínio sobre a nossa vida, nos inclinava e nos levava para as trevas. Mas ele diz que ele nos libertou. Ou seja, se você recebeu liberdade, se você foi liberto, você foi desse estado que você não conseguia, que você não podia sair dele, você foi resgatado por ele. E quando Paulo usa essa palavra libertos, ele está falando justamente disso. Que é ser resgatado de uma situação, de uma condição terrível, de uma vez. Você pode até sofrer, você pode até ter perdas nessa vida, você pode até sentir dor e tristeza, mas o diabo, ele não tem mais poder de lhe levar para o império das trevas, ou seja, de lhe colocar, de lhe subjugar ao domínio dele. Ele não tem mais poder para fazer isso. É isso que Paulo está dizendo, você foi resgatado, liberto, é isso. Ele tirou você desse estado. As terríveis forças do mal, do maligno, de Satanás, não te escravizam mais. Agora, irmãos, tem hora que a gente não sabe se realmente as pessoas, alguns crentes, não provaram dessa liberdade, desse resgate, ou se tem crente que, mesmo tendo provado dessa liberdade em Cristo, continua flertando com o pecado, brincando com o mundo, brincando, como se diz, com fogo, brincando com as trevas, brincando com essa situação tão terrível pela qual ele já viveu e o Senhor já o libertou. E ele brincando, como quem diz, eu faço, mas eu já saí, eu posso voltar de novo, eu posso sair quando eu quiser, eu paro quando eu quiser, e ele não se toca, e ele não se dá conta de que quem domina, de quem exerce domínio no império das trevas é tão perverso, é tão mau, que vai querer tirar dele com toda a impiedade, tirar ele da presença do reino eterno de Deus. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos despertar a cada dia para o alerta da palavra. Se Paulo diz, Cristo nos libertou, Ele nos libertou. Se apegue a isso, você é liberto em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, sofra o que tiver que sofrer nessa vida, mas não abra mão de que você foi resgatado por Cristo Jesus. Ele te libertou. E aí, Ele não somente nos
Versículo 13, ele não somente nos libertou do império das trevas, mas ele ainda diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, você não saiu apenas de um estado, você não saiu apenas de uma condição, você não saiu apenas de um ambiente de trevas. Ele não apenas te tirou desse lugar, mas ele te transporta para outro. Alguém que traduz essa palavra transporta como translada. Ele arranca você de uma condição e ele te leva a uma outra condição. Esse é o outro lado da libertação. Não somente nós somos libertos do domínio do pecado, mas nós fomos transportados ou transladados para outro domínio, que é para o reino do Filho do seu amor. Você já pensou? Estávamos totalmente presos, amarrados e sem nenhuma condição de sair desse estado, dessa situação. O domínio era de trevas, subjugados por um mal terrível que só nos espremia e nos levava para o abismo, para distante de Deus, da sua presença, da sua graça. Deus nos tira desse lugar e nos coloca noutro. Os cristãos lá de Colossos ouviam de Paulo e nós também hoje ouvimos essa palavra e devemos entender que fomos transferidos da potestade do pecado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, já não mais escravizados, já não mais dominados, não somos mais subordinados ou obrigados a servir ao reino das trevas, mas estamos hoje como súditos voluntários, ou seja, porque Ele nos põe em liberdade de espírito para a gente servir, para a gente viver o reino do seu amor. Esse princípio governativo agora é um princípio governativo de amor. Não é de escravidão, não é de sofrimento, mas é de amor. Ele te tira do domínio das trevas, ele te tira do império das trevas, de tudo aquilo que angustia a sua alma, de tudo aquilo que amedronta, que assombra e que te torna impotente. E ele te conduz para o reino do Filho amado, que é o reino de liberdade e amor. Então, ele nos libertou, ou ele nos resgatou. Você foi liberto, você foi resgatado. E a parte disso, e além disso, ele te transportou para um outro reino. Ele te transportou para uma outra condição. E outra coisa, de onde ele resgatou-nos, de onde ele nos tirou, ele não nos deixa cair mais lá. De onde ele nos tirou, ele não nos lança lá novamente. Salmo 103, versículo 12. Porque como dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós o quê? As nossas transgressões. Assim como uma extremidade, o Oriente e o Ocidente se distanciam, não se cruzam, não se aproximam, não se unem mais. O Senhor afasta de nós as nossas transgressões, para que nunca mais nós sejamos escravos delas. Que Deus maravilhoso!
Por isso que quando Paulo ele fala aos Colossenses, ele fala que eles receberam e isso que eles vivem, essa fé, essa esperança, esse amor, esse testemunho de vida que eles vivem, lá no versículo 6 de Colossenses 1, ele diz que é desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Porque o Evangelho da verdade nos liberta do império das trevas. Louvado seja Deus. Então pensemos o seguinte: Ele nos resgatou e Ele nos transportou. Tudo que vem contra nós agora, tudo que nos atormente hoje, tudo que tenta a nossa vida hoje, tudo que vem para tirar a nossa paz, tudo que vem para tirar o nosso sossego, tudo que vem para nos desiludir, para nos desanimar, tem um limite. E o limite é: nós estamos dentro do reino do seu amor. O inimigo vai vir, vai pelejar, o sofrimento, a angústia, a tentação, a perseguição, a tormenta vai vir, mas tem um limite. Vai chegar no momento em que vai ter que bater de frente com o império do reino do seu amor. E o que aquele autor do hino Mãos Ensanguentadas de Jesus provou naquela noite, naquele leito daquele hospital, depois de já ter sido alcançado por essa graça em determinado momento da sua vida, mas pressionado pela dor da doença, das enfermidades, abre a sua boca e reclama e questiona a Deus. E mais uma vez ele tem uma experiência tão real com o Senhor Jesus, e ele entende que não há nada melhor, não há nada mais importante, não há nada mais significativo, não há nada de mais valor na vida daquele que teve experimento da salvação do que ter comunhão com o Senhor Jesus, do que ser guardado nesse amor, do que ser amado dele. Você é amado do Senhor, Ele lhe ama, o amor dele faz parte da sua vida hoje. E esse amor não é consequência de uma determinada, de um determinado despertar, um estalo, acender uma luz lá no caminhado da sua vida e você diz: agora eu amo ele. Não foi isso. Foi o amor que ele derramou sobre você. Foi o amor que ele esparramou na sua vida. Foi o sangue do Calvário. Que tudo que o inimigo tentou fazer para impedir, mas não conseguiu. Ele morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Para que não apenas fôssemos libertos, resgatados, mas para que fôssemos transportados para o reino do seu amor. O que Paulo faz com a igreja de Colossos e faz conosco nessa noite é o seguinte: é que nós não vamos viver o reino de Deus quando chegar no céu. O reino de Deus não é uma experiência lá na glória. O reino de Deus é uma experiência agora, real. E mesmo quando eu às vezes não entendo, o reino do seu amor me envolve, me cerca, está sobre a minha vida. Mesmo que às vezes eu não compreenda isso, mas o reino do seu amor me envolve. E nenhuma ameaça pode me tirar do reino do seu amor. Nenhuma ameaça. Mas pastor, às vezes eu perco a paciência.
às vezes dá um vexame, às vezes bate um desespero. Eu choro. Não é assim? Eu choro. E eu choro às vezes sem consolo. Mas Ele continua nos amando. Ele continua envolvendo-nos no seu amor. E tudo isso que nos cerca, todas essas dores, estão com os dias contados. Porque por fim, disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Amém? Mas independente disso, Jó já diz assim, antes eu te conhecia de fala, mas agora eu conheço porque eu ando contigo. Eu conheço porque o Senhor é presente e é real. Louvado seja Deus. E para nós concluirmos, versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Por isso que eu li no início, Salmo 103, versículo 12. Porque como dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Paulo diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo está dizendo, você foi liberto, você foi resgatado, você foi transportado para o reino do seu amor. Por quê? Porque Ele te remiu. Em Cristo Jesus nós temos a redenção. Paulo está dizendo isso, irmão, sabe por quê? Porque nos dias de Paulo, nos tempos de Paulo, a escravidão era comum. Eu acredito que todo mundo aqui, acho que todo mundo que está aqui já nasceu num tempo que a gente ouviu falar, né? A gente sabe que de repente tem por aí algumas escravidões, mas é outra situação. Mas a questão da escravidão mesmo, desde que a gente se entende por gente, que a gente só ouve falar, é história para nós, mas não realidade. Nos dias de Paulo, a escravidão de pessoas era algo comum nos seus dias, no seu tempo. Então, quando os escravos eles eram libertos, isso se chamava redenção. A pessoa que pagava, ela estava remindo a dívida, pagando um valor por aquele escravo. Escravos, eles não tinham condições de pagar por sua liberdade. Por isso que vinha alguém e comprava, e eles se tornavam escravos de outro. Nós não tínhamos como pagar a dívida. O preço era muito alto. E o apóstolo, ele compara a salvação a uma situação de um escravo, que está debaixo do domínio de um amo, de um senhor duro, de um senhor carrasco, de um senhor cruel. E ele não tem condições de pagar, de negociar a sua própria liberdade. Nós não tínhamos essa condição. Paulo diz, pois ele pagou. Ele remiu você. O que precisava para você ser livre, ele pagou. O que precisava para você ser salvo, ele pagou. O que precisava para você não ir para o inferno, ele pagou.
O que precisava para você não mais estar debaixo de condenação, ele pagou. Ele fez isso pelo pecador. Deu o seu próprio sangue lá na cruz. Deu a sua própria vida. Ele nos libertou ao preço de sangue. Como diz lá em 1 Pedro 1, 18 e 19. Foi com sangue precioso dele que ele nos resgatou. Irmãos, não pense que o preço, a gente às vezes faz algumas comparações com aquilo que a gente vai vivendo e a gente vai provando durante a nossa caminhada com Deus, as nossas experiências. A gente joga isso a custos de oração, jejum, joelhos no chão. Mas o maior preço que foi pago por nós foi o sangue do Cordeiro derramado lá na cruz. Ninguém fez isso, somente Ele derramou o seu sangue para lhe resgatar. E deixa eu falar uma coisa para você, depois que Ele lhe lavou no sangue dEle, não importa como se morre. Não importa como a gente parte dessa vida, porque o sangue dEle nos libertou de todo pecado. Vê a experiência dos apóstolos. Um é morto crucificado, de cabeça para baixo. Outro é morto cerrado ao meio. Paulo é morto decapitado. Outros são mortos incendiados. Outros são mortos jogados nas arenas para ser devorado por leões e cães ferozes e famintos. Isso para eles era o quê? Para eles era redenção. Para eles era partir o mais depressa possível dessa vida para encontrar-se com o seu Redentor, com o seu Salvador. Porque o maior preço já havia sido pago. Então, de tudo aquilo que você precisa, de tudo aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que a gente pleiteia nessa vida, o mais importante, Ele já pagou. Que foi a nossa redenção. Ele nos livrou da servidão do pecado. Você até peca, mas você não é mais escravo do pecado. Você até peca, mas o pecado não pode mais dominar a sua vida, porque ele já pagou o preço. E toda vez que o pecado chegar e disser para você, ainda tem uma continha aqui pendente, ainda tem uma dívida lá do passado, você lembre do Salmo 103, versículo 12. Ele diz para mim que assim como o Oriente dista do Ocidente, Ele afasta de mim as minhas transgressões, os meus pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, disse o apóstolo, nos purifica de todo o pecado. Cristo não somente nos remiu, como diz o texto, mas Ele também nos concedeu a remissão dos pecados. Ele não somente nos redimiu da culpa, mas Ele nos remiu, nos livrou do poder, da força, do domínio, da autoridade do pecado. Isso implica que Deus cancelou a nossa dívida de pecados, porque o Senhor já o pagou lá na cruz. Tudo foi pago. Tudo foi pago. Tudo foi pago lá na cruz do Calvário. O infinito preço do sacrifício do Rei está acreditado em nosso favor agora. Toda vez que o inimigo tentar acusar você, todas as vezes que o inimigo tentar apontar as suas fraquezas, as suas fragilidades, todas as vezes que você imaginar, mas eu sou fraco, mas eu não aguento, mas eu não posso, pense nisso, o Rei já colocou crédito suficiente sobre a sua vida em seu favor. O Rei eterno
já colocou crédito suficiente sobre a sua vida, removeu os seus pecados para tão longe de você quanto o Oriente dista do Ocidente. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude a sair daqui nessa noite, celebrando. Ele nos libertou, Ele nos transportou, Ele nos remiu para a glória do seu nome. Vamos colocar em pé. Tem um hino que diz: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és o abrigo. Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo que nós precisamos. Às vezes estamos contando com tantas coisas nessa vida, estamos priorizando algumas resoluções, algumas soluções, e acabamos esquecendo que nós temos Ele, que nós temos aquele que é tudo em nós. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, ó Altíssimo. Senhor, nós Te celebramos nessa noite, assim como desde o início desse culto, Senhor, nós celebramos o Teu nome. Nós, ó Deus, magnificamos a Tua presença que é real aqui nessa noite. Nós engrandecemos a Ti, ó Deus, por Tua preciosa palavra. Nós declaramos, aleluia, ao Teu nome nessa noite. Nós declaramos que Tu és a nossa paixão, que Tu és o nosso amor, que Tu és tudo em nossa vida. E que, ó Deus, mesmo que sejamos pressionados por nossas necessidades e carências até, a buscar, ó Deus, de forma talvez tão apavorado, tão decidido, Senhor, algumas coisas, que acabamos, ó Deus, esquecendo de ser agradecidos ao Senhor. Nós sabemos que mesmo assim, esse Teu amor, esse reino de amor nos cerca, esse reino de amor nos envolve, porque foi o Senhor que nos libertou. O preço quem pagou foi o Senhor. O custo mais alto veio do Senhor, do nosso Rei. E nós celebramos o Teu nome nesse lugar. Nós celebramos o Teu nome nessa noite, Senhor.
Como é bom, Senhor, estar diante da Tua palavra. A palavra daquele que nos libertou, daquele que nos transportou e daquele que nos remiu. Senhor, que nada apague isso do nosso coração. Que nada, Senhor, ofusque isso da nossa memória. Em nome de Jesus. Que todas as vezes, ó Deus, que o inimigo vir tentar-nos, vir, ó Deus, nos apavorar, todas as vezes, ó Deus, que a dor, a enfermidade, que situações e circunstâncias vierem contra nós, que a gente possa lembrar dessa palavra. Somos libertos, transferidos, transportados, trasladados de um reino e de um império de trevas para o reino do Filho amado, e somos remidos, livres para sempre, amados e perdoados para sempre, para nunca mais sermos escravos, para nunca mais sermos capachos de inimigo, para nunca mais sermos, Deus, usados por Ele, abusados por Ele. Ai, nós agora a marca de filhos do Teu amor. Louvado seja o Teu nome. E nós Te adoramos. E nós Te adoramos, Senhor. E nós Te agradecemos. Crentes, ó Deus, de que o Teu poder está aqui nessa noite. E manifesta-se, ó Deus, para curar, para tocar a nossa alma, para tocar a nossa mente, o nosso coração, para tocar o nosso corpo, para trazer saúde sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, traz saúde nessa noite sobre o Teu povo aqui presente. Traz saúde, ó Deus, ao corpo, traz saúde à alma, traz saúde à mente, traz saúde, ó Deus, interior, traz saúde, ó Deus, onde ninguém consegue mexer, onde ninguém consegue tocar. O Senhor pagou o preço. O Senhor pagou o preço. O Senhor pagou o valor exato. Não há dívida nenhuma mais. Há poder suficiente para essa cura. Há poder suficiente para esse milagre. Há poder suficiente para essa libertação. Há poder suficiente, porque o sangue do Cordeiro nos transportou de um reino inferior para um reino maior e glorioso. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor. Que nós, ó Deus, possamos sair daqui nos sentindo mais e mais ainda amados. Amados pelo Senhor nessa noite. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando.